Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, então agora a gente vai para o nosso quarto encontro aí do programa de redução de estresse, certo? Vamos começar então com a nossa respiração de praxe. Então, se aquieta um pouquinho, faz 3 respirações profundas para a gente poder concentrar um pouco mais aqui no momento e seguir, tá bem? E aí, como tem sido fazer as práticas de meditação? Você conseguiu criar um espaço, um tempo para você? Para você se cuidar, se olhar, prestar atenção na sua respiração, treinar o seu cérebro. Como tem sido essa experiência? Bem, em todos os nossos encontros, então, a gente está treinando esse estado de mindfulness, né? De atenção plena, esse estado de presença, de prestar atenção no que está acontecendo, certo? E é o momento presente que acontece agora. É o que acontece com o nosso corpo, é o que acontece com a nossa respiração, com os nossos pensamentos e também no ambiente onde a gente está, certo? E aí as técnicas de meditação têm vindo como um auxílio no sentido de treinar a nossa atenção para cultivar essa atitude aí de presença, de curiosidade no que está acontecendo e também de percepção e gentileza com a gente mesmo, certo? Para, claro, trazer um pouco mais de consciência para tudo que está acontecendo, para a gente perceber, né, quais são os nossos limites, quando a gente está infringindo, quando a gente está deixando de dar o nosso melhor e assim acessar uma experiência de muito mais bem-estar, de muito mais qualidade de vida, certo? E aí, para tudo isso acontecer, a nossa intenção ela precisa estar alinhada com a nossa proposta central, certo? Que é sempre lembrar de retornar ao nosso ponto de referência. Até hoje, o nosso ponto de referência sempre foi a respiração. Então, a nossa âncora com o presente sempre foi a respiração. Em algumas meditações, a gente usou aí também as sensações do nosso corpo como âncora. Então, nas meditações em que a gente fazia a respiração e prestava atenção nela, ela era âncora. Nas meditações em que a gente começou a usar as sensações do nosso corpo junto com a respiração, o nosso corpo era a nossa consciência no presente. E aí a gente começou a aprender a perceber os sentimentos, perceber as nossas emoções e olhar os nossos pensamentos, certo? Começamos a ver que eles chegam, mas eles também vão embora, né? E hoje o nosso propósito é justamente ancorar, né, a nossa percepção, a nossa atenção nos nossos pensamentos. Por quê? Porque isso aí vai ajudar a gente a reconhecer os nossos hábitos mentais e também perceber que o mindfulness não é parar de pensar. Isso vai contra a nossa natureza, certo? Não adianta a gente querer se livrar dos nossos pensamentos, se livrar da nossa ansiedade, se livrar da nossa agitação. Talvez esse não seja o melhor caminho. O melhor caminho seja parar, respirar e olhar para tudo isso que está acontecendo, reconhecer isso que está acontecendo para aprender o nosso padrão. E aí a gente vai conseguir lidar melhor então com tudo isso, seja com os nossos pensamentos turbulentos, seja com as nossas emoções. Então, hoje o nosso propósito é olhar os nossos pensamentos, apenas olhar, como se a gente estivesse sentado num cinema olhando para a tela e os pensamentos vão passando. Você não precisa tentar mudar, você não precisa tentar intervir, você não precisa conversar com eles. Você só olha para a tela, você só olha para os seus pensamentos. Você não passa a tentar interagir e aí tentar vivenciar a sua vida e suas emoções a partir deles, certo? O que eu quero dizer com isso? Que quando a gente tem pensamentos ansiosos, quando a gente tem uma mente mais agitada, a gente tende a acreditar neles. E a gente passa a olhar a nossa vida a partir dessa tela. O que eu quero dizer? Aqui no cinema você está sentado e você está enxergando e olhando os seus pensamentos. Você tem a capacidade de escolher em quais acreditar, em quais são verdadeiros, em quais não são. São criações da sua mente. Quando você se envolve com tudo isso, se identifica com os pensamentos e passa a viver a partir deles,
É como se você usasse eles como uma lente, não como uma tela. Então, a partir dessa bagunça de pensamentos é que você enxerga o que vem depois e acaba interpretando aí o que está acontecendo a partir disso. É como se você colocasse um óculos, né? Esse óculos são os seus pensamentos. Você olha aí, se o óculos está meio sujo, está meio embaçado, você acaba não vendo a situação como ela é, né? Mas como o teu modo instintivo, o teu modo automático acaba pressupondo que ela é, certo? E aí, se você se permite afastar um pouquinho, olhar, ver se teu óculos está sujo, ver o que, que é isso, o que, que é aquilo, limpar e escolher como você vai deixar essa lente, aí sim você coloca e vê o mundo como ele é, certo? Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Geralmente, quando a gente está se propondo a aprender algo novo, a fazer algo novo que é um pouco mais difícil, no começo é normal que a gente perceba não entender muito bem do assunto, é normal a gente sentir um pouco mais de dificuldade, certo? Mas se a gente olha para aquilo sem a consciência de que realmente é algo novo a ser aprendido, se você olha no piloto automático essa dificuldade, você pode acessar os seus pensamentos de incompetência e aí você começa a pensar: putz, mas eu sou incompetente mesmo para esse trabalho. Meu Deus, mas eu não consigo fazer. Olha como eu sou burro. Ou seja, você acaba acreditando no que a sua mente está produzindo a partir de um outro momento em que você não conseguiu entender ou dar conta de algo. Mas na verdade isso não é real. O real é, isso é um assunto novo, claro que eu não consigo entender dele. Não é porque eu sou incapaz, é porque eu ignoro o que tem ali. Ignoro no sentido de não conheço. A partir do momento em que eu me proponho a conhecer, aí sim eu vou ter um pouco mais de contato com isso e aí sim eu vou desenvolvendo essa minha capacidade, essa minha competência. Então as nossas competências, elas vão sendo adquiridas ao longo do tempo. Que isso acontece porque os nossos pensamentos, eles são carregados de emoções. Eles têm um vínculo aí muito estreito com as emoções e os pensamentos. Então, para a gente não cair nessa armadilha dos pensamentos, a gente vai começar então a treinar a olhar para os nossos pensamentos como alguém de fora, né? Como alguém que está assistindo uma tela de cinema e não como alguém que está usando esses pensamentos como uma lente pela qual você vê o mundo. Então, o modo com que a gente interpreta o mundo, o modo com que a gente vê, a partir de qual lente a gente vê o nosso mundo, as nossas relações e as situações que acontecem conosco, é que vão fazer diferença aí na forma com que a gente reage a tudo isso, certo? Então, quando a gente acredita que o outro causou tal emoção ou que tal situação me deixou desse jeito, na verdade depende da lente que você está usando, certo? Para você interpretar aquela cena. É como se o mundo fosse um filme, de novo trazendo essa metáfora, né? O mundo é um filme. Essa analogia, desculpa. O mundo é um filme, a nossa câmera tá gravando tudo o que acontece, certo? O que acontece tá gravado. O problema é que cada um usa uma lente específica. E aí interpreta e julga aquilo conforme a sua história, conforme o seu modo operante, como aprendeu a vivenciar tudo isso. E aí, né, quando passa por essa lente de interpretação, de julgamento, é que a gente vai sentir algo, né? Se aquilo desperta algo em mim é porque ela teve um eco, teve onde grudar, teve alguma situação, alguma vivência minha que fez ou que deu sentido para aquilo. Né? Por isso que a gente costuma dizer então que quando a gente julga o outro, a gente diz muito mais da gente, das nossas dificuldades, do que realmente do que o outro é, do que o outro está vivenciando. E aí, quando a gente está estressado, quando a gente é pressionado, esses pensamentos, eles parecem ser uma verdade absoluta, porque a nossa lente está totalmente suja, totalmente desfocada, né? E aí a gente não consegue ter clareza no que está acontecendo. Só que, na verdade, isso aí é tudo sintoma de estresse. É como a febre acaba sendo sintoma de uma gripe. Então, quanto mais nervoso você fica, mais você acredita nesses pensamentos. Quanto mais você tem febre, mais frio você tem, mais calafrio você tem e acredita que precisa de um cobertor. Algo nesse sentido, certo? Então aí, se conscientizar de que esses pensamentos eles são sintomas de estresse e não os fatos reais da nossa vida, é algo que está passando na nossa tela e não a nossa lente, nos ajuda então a se distanciar um pouco e aí poder escolher, né? Decidir se você vai levar isso a sério, se isso faz sentido para sua vida ou se não, se foi um modo que te ajudou a operar aí, a viver e a resolver alguma situação anteriormente no passado, mas que hoje não faz mais sentido.
E aí isso só começa a acontecer quando a gente passa, então, a parar para observar, para reconhecer, sem querer mudar, sem querer acabar com eles a todo custo ou sem se identificar e aí entrar nessa onda. E aí, para treinar então essa habilidade de observar os nossos pensamentos e aí escolher então ficar neles ou não, abandoná-los ou não, é que a gente vai fazer a meditação dos sons e dos pensamentos. Bom, e por que a gente coloca os sons junto com os pensamentos nessa meditação? É para fazer uma analogia, porque os sons eles são tão envolventes como os nossos pensamentos. Todo dia, a todo momento a gente se depara aí com sons, seja no nosso ambiente, no nosso corpo, onde a gente está, ou no trabalho que a gente está fazendo. Eles só variam de profundidade e de intensidade, certo? Então, se você parar por um instante para escutar, o que você vai escutar agora? No primeiro momento, talvez você experimente aí um barulho que está passando de um carro na rua, ou você tenha uma sensação aí de que tem barulhos misturados. Se você ficar mais quietinho, você escuta a tua pulsação, teu coração batendo, um zumbidinho no ouvido. Se você parar e prestar atenção nisso, você consegue identificar os sons individualmente, certo? Você começa a reconhecer então uma voz de alguém que você conhece, ou um rádio ligado lá no carro do vizinho, ou até na casa, certo? Você escuta uma moto passando, uma buzina longe, né? Dependendo do ambiente que você tá, também tem a questão do ar-condicionado, ou uma musiquinha no fundo. Enfim, a lista de sons que são presentes no nosso dia a dia, ela é imensa. E aí, assim como os nossos pensamentos, a gente não tem o controle de todas elas. A gente não consegue fazer com que todos os barulhos cessem, certo? Então, por isso, por esse fluxo constante de som ser muito parecido com o fluxo dos nossos pensamentos, e a gente nunca conseguir estar parado, estar quietinho, sem nada, é que a gente vai acabar assimilando isso. E aí, depois que a gente passa pelos sons, a gente chega lá nos nossos pensamentos, certo? Então, essa meditação ela vai revelar essas semelhanças aí. É como se os sons, assim como os pensamentos, vão acabar surgindo do nada, sendo um pouco aleatório, e a gente acaba não tendo esse controle. Mas os dois são potentes e podem aí atrapalhar a nossa atenção no dia a dia, podem acabar nos causando uma agitação, uma irritabilidade. Por quê? Porque eles acabam estimulando as nossas emoções. E aí isso faz com que a gente se afaste da realidade. Então, assim como o ouvido é o órgão que vai receber os nossos sons, a nossa mente é o órgão que vai receber os nossos pensamentos, certo? E assim como é difícil a gente não interpretar esses sons automaticamente, no sentido de que você não para pensar, mas você sabe qual é uma moto, qual é um carro, qual é o ar-condicionado. Se ele está muito confuso, aí sim você para e fala, nossa, mas da onde está vindo esse som? Certo? E isso acontece por quê? Porque do mesmo modo com que acontece com os nossos pensamentos, a gente ativa aquela rede de associação, né? A gente já viu esse som antes, então a gente reconhece e acaba achando que é isso, né? O que às vezes faz com que a gente se confunda. Assim acontece com os nossos pensamentos. Veio isso, a nossa mente associa com uma vivência anterior e acha que deve agir do mesmo modo, ok? Então, se a gente sente raiva, ansiedade, ou fica triste, ou fica agitado, é simplesmente porque a nossa mente acabou associando aquele acontecimento, aquela cena, com algo que já aconteceu e interpretou desse jeito, certo? Então, essa meditação vai ajudar a gente a se relacionar um pouquinho melhor com os nossos pensamentos, assim como a gente se relaciona com alguns sons e eles não nos incomodam. Então, a gente pode colocar aí essa semelhança, né, entre ouvir o rádio e ouvir os nossos pensamentos. Não é tudo que você ouve numa estação de rádio que você vai tomar como verdade para a tua vida. Não é tudo que eles te oferecem que você vai comprar. Não é tudo que eles dizem que você vai concordar plenamente, certo? Então, assim como você não se sente impelido a fazer tudo que o rádio está mandando você fazer, tudo que o locutor está dizendo, assim você não precisa assumir cegamente tudo que os teus pensamentos retratam aí, pela percepção que você teve. Ou seja, isso não reflete a realidade do mundo como ele é,
né? Lembrando sempre que vai ter uma lente. Então, os nossos pensamentos, eles são apenas pensamentos, eles não são uma fidedignidade do que está acontecendo. Então, não importa o quão alto eles estejam, né? Eles não vão ser o seu mestre, eles não vão ser o seu chefe e te dar ordens. Só que isso só pode acontecer quando você toma consciência disso. E aí você acaba ganhando uma liberdade muito maior, certo? Você começa a ter a oportunidade de escolher se você vai se chatear com um café que caiu lá na sua roupa ou se você vai ver aquilo como uma coisa cotidiana que às vezes acontece e tudo bem, você só vai lá e troca de roupa, mesmo que você se atrase. Aí você não precisa ser tomado por essa avalanche de emoções negativas e aí te deixando estressado, irritado o dia todo. Ok? Então, nessa prática de meditação, a gente vai treinar a nossa capacidade de perceber quando a gente está julgando, quando a gente está interpretando um som ou etiquetando um som, certo? A gente não precisa ficar tentando descobrir de onde está vindo o som. A gente só precisa ouvir. A gente não precisa tentar saber que som é esse. A gente só quer ouvir, sem julgar, sem etiquetar. É só observar. Combinado? Então vamos lá. Da maneira em que vocês estão sentados aí, então se acomodem, tentar manter uma postura ativa, desperta. Quem quiser, então, pode fechar os olhos, isso ajuda muito na concentração no início. Vamos começar então com uma respiração bem profunda. Então vamos começar a dirigir o foco da nossa atenção lá para a nossa audição, com curiosidade, tentando perceber os sons que surgem mais perto de você, que sons estão mais longe. Tem algum som vindo lá de trás? Ou do seu lado? Ou mesmo da sua frente? Observe que automaticamente a sua mente vai tentar rotular, vai tentar julgar se gosta desse som ou não. Também com muita facilidade a gente pode se distrair e perceber que os sons também acabam querendo criar uma história, assim como os nossos pensamentos. Mas se você observar isso, apenas respire fundo e volte a sua atenção para o próprio som, permitindo que ele seja como é. Ouça esse som como se fosse a primeira vez, como se ele fosse novo para você. Cultive uma sensação de admirar esse som, de perceber essa sua capacidade de ouvir tantas coisas ao mesmo tempo e que geralmente a gente não dá valor. Tenta perceber se esse som causa alguma sensação em você. Qual é o tom, a altura desse som, o ritmo. Perceba que alguns você precisa se esforçar mais para ouvi-los, porque estão mais abafados, mais distantes. E outros vêm como uma avalanche e são ritmados. Preste atenção em todos eles. Também veja se tem algum espaço de silêncio entre os sons que aparecem. Tente se concentrar um pouquinho mais e tentar ver de que local eles surgem.
Isso. Agora, aos poucos, você vai respirar fundo e vai deixar que esses sons se enfraqueçam, como se eles fossem criando um pano de fundo para tudo isso e não fossem mais o palco da sua atenção. Agora, comece a trazer a sua percepção para os seus pensamentos. Pode ser o pensamento sobre o que você está fazendo agora, pode ser para o trabalho que você tem que realizar daqui a pouco, pode ser para o que você vai almoçar ou jantar, sobre o seu passado, ou seria sobre as suas preocupações ou tristezas, ou são pensamentos aleatórios. Lembre de só observá-los, sem a necessidade de controlar quais vão ficar, quais vão embora. Deixe que tudo isso aconteça espontaneamente. Só fique observando. Lembre, é como nuvens passando pelo céu. A sua mente, ela vai ser como o céu, e os seus pensamentos vão ser como as nuvens. Às vezes vão ser maiores, às vezes menores, mais densos, escuros, às vezes límpidos e claros, mas o céu permanece ali. Então, qualquer pensamento que surja, procure ver como um evento que surge na sua tela mental. Ele pode permanecer um pouco, mas também pode se dissipar rapidinho. Você pode perceber que às vezes a sua mente fica presa em algum pensamento. Ela não fica só observando. E ela pode se perder dentro deles, começar a acreditar, se identificar. Quando você vê que isso aconteceu, parabéns! Isso é um sinal de que você está despertando para o movimento da sua mente. Você está conseguindo perceber qual é o padrão em que ela se encaixa, qual é o padrão que ela desenvolve, tá bem? Então, de novo, volte para o seu ponto de partida, se dedique a reconhecer o que foi que a sua mente fez. E aí, respire fundo e comece novamente. É só renovar aquela intenção de observar os seus pensamentos de fora. E assim, eles vêm e vão. Se a sua mente ela for atraída de novo pela história dos seus pensamentos, se você percebeu de novo misturado com eles, lembre que é sempre possível voltar a uma respiração profunda, a sensação do seu corpo como um todo, sempre respirando e usando ela como âncora. A nossa respiração sempre vai ser a base para nos estabilizar, certo? Não importa a meditação que a gente esteja fazendo, a respiração é sempre aquilo que ajuda a gente a trazer a consciência de volta para o momento presente, certo? Então, agora, se você quiser, você pode voltar a se concentrar nas idas e vindas dos seus pensamentos ou simplesmente se concentrar na sua respiração, tá bem? Então, sempre lembre onde você quer que esteja, qualquer que seja a sua experiência. Sempre que a sua mente dispersar, a sua respiração vai estar disponível para você. É ela que tem a capacidade de te revigorar, de te trazer mais energia, de te trazer mais presença, mais quietude e paz.
Ok, voltando então para cá. Como foi essa meditação um pouco diferente? Como foi olhar os pensamentos? Que pensamentos vieram para você? Seu padrão é mais otimista, é mais resolutivo? Ou são pensamentos com padrões mais de preocupação, mais estresse, mais peso? É sempre bom perceber isso durante a meditação, porque é um modo de você aí monitorar como você tá bem? De que modo o teu cérebro está se percebendo, de que modo o teu cérebro está percebendo a tua realidade. E aí, lembrando lá das outras técnicas que a gente trabalhou nos outros encontros, o que você pode fazer para melhorar isso, tá bem? Acredito que todo mundo esteja um pouco mais relaxado também, né? Isso acontece porque a nossa respiração, esse nosso movimento de atenção, ele nos ajuda nesse processo de relaxamento. A meditação ajuda nesse processo de relaxamento. Então, além de treinar a nossa atenção para ter uma ampliação de consciência, a meditação também vai nos proporcionar isso. E acontece esse relaxamento porque a premissa básica dela é a respiração. Não é só dar vazão para o cansaço do nosso corpo, é tomar consciência desse cansaço, é tomar consciência desse corpo, desse momento em que você está presente, certo? Então, para isso, a gente também vai fazer uma atividade agora de relaxamento físico, corporal, tá? No sentido de trazer a nossa consciência para o nosso corpo. Porque quem nunca aí se pegou querendo dar uma relaxada, dar uma descansada e aí falou, vou mexer no celular ou vou assistir um filme. E aí, de repente, quando viu, estava mais tenso do que antes, ou estava com dor de cabeça, ou os dentes estavam cerrados, a testa franzida, né? Toda aquela expressão aí de tensão e de cansaço não foram embora, certo? Por que que isso acontece? Porque a gente acaba se perdendo em tudo isso que a gente acaba assistindo, vendo, consumindo, certo? Então agora a gente vai lembrar sempre que o objetivo da nossa prática é sair dessa imersão aí num piloto automático. E esse relaxamento físico de tensão, ele vai ajudar a gente a ativar então o nosso hemisfério lá direito, porque ele vai propiciar então o contato com as nossas emoções de um modo mais intenso, com o nosso inconsciente, certo? Esse relaxamento do tônus muscular, ele faz com que o nosso sistema nervoso autônomo produza hormônios como endorfina, dopamina, tudo aquilo que a gente já viu que ajuda a ativar as sensações de bem-estar, certo? E aí, com essa liberação de endorfina, as nossas habilidades emocionais aí ficam um pouco mais acessíveis. A gente costuma dizer que quando as tensões do corpo abaixam, diminuem, fica mais fácil trabalhar as nossas emoções, certo? Porque as defesas inconscientes que produzem tudo isso, elas ficam mais afrouxadas. Tá bem? Então, sempre lembre que você pode usar essa técnica quando você se sentir muito tenso ou muito irritado, muito chateado, percebendo, né, em que locais as suas tensões musculares são maiores. É na testa, é na mandíbula, né? É nas costas, nos ombros, certo? Então agora a nossa prática ela vai ser basicamente contrair e descontrair os nossos grupos musculares, certo? Mas sempre com o foco da nossa atenção no que está acontecendo com o nosso corpo, ganhando consciência corporal, trabalhando a nossa autoobservação e aí sim produzindo bem-estar, tá bem? Então, podem ficar sentados da mesma maneira em que vocês estão agora. E da maneira mais confortável possível, você vai fazer aquela respiração bem profunda, bem devagar, tá bem? Isso. Então agora a gente vai começar a tensionar alguns grupos musculares e relaxar na sequência. Primeiro, eu vou pedir para vocês fecharem então a mão direita de vocês e apertarem com força. Comecem a sentir a tensão lá no pulso, aperte, aperte firme, tensione. Isso. Comece a sentir então a tensão forte no seu antebraço, forte. Isso. Agora comece a soltar. Comece a soltar cada vez mais e sentir a sensação do relaxamento.
Deixa aquela tensão que foi criada se diluir. Isso. Consegue perceber a temperatura da sua mão? Ela ficou mais quentinha ou não? Consegue perceber a diferença do direito para o esquerdo? Então agora a gente vai fazer a mesma coisa com a mão esquerda, tá? Serra a mão lá, fecha, pressiona, vai. Isso, aperta com força, contrai, sentindo os dedos tensionados, o pulso também vai se contraindo, o antebraço vai enrijecendo. Segura essa tensão. Isso. Percebeu o máximo dela, começa a soltar, relaxar. Isso. Sinta a diferença entre os músculos. Veja como é a diferença de quando eles estão tensionados e relaxados. Então agora a gente vai fazer a mesma coisa com o braço. Contrai o seu braço direito lá, as unhas, o antebraço. Aproxime o teu braço do tronco. Aperte firme, forte. Sinta a tensão dos músculos contraindo o seu braço até chegar lá no ombro. Isso, segura. Agora relaxa, solta, deixa a tensão totalmente embora. Perceba como você se sente. Então, inspire novamente, lembrando sempre da postura de curiosidade com o que está acontecendo, para você conseguir aí ter essa consciência, essa diferença de quando está tenso, de quando está relaxado o seu corpo, tá bem? Então, agora a gente vai fazer o mesmo com o nosso braço esquerdo. Contrai lá, como se estivesse muito tenso. Começa a segurar, colocar perto do seu corpo. Sinta essa tensão em todos os músculos puxando. Vai, aperte firme, segura essa tensão. Agora solte, relaxe. Não deixe isso ir embora. Agora a gente vai repetir isso com os nossos ombros, certo? Geralmente é onde a gente tende a contrair mais os nossos braços. Então coloca lá, tensiona, tenta perceber, deixa tudo firme. Solte. Isso. Agora deixa os braços bem soltos. Pode perceber que eles ficam até um pouco mais pesados, certo? Isso. Quanto mais você repetir esse processo de contrair, de relaxar, mais relaxado o seu braço vai ficar, mais relaxado o seu corpo vai ficar, tá bem? Então agora tenta manter aí isso mais solto e vamos lá para o nosso abdômen, tá bem? Então encolha sua barriga lá pro fundo, como se você quisesse encostar sua barriga lá nas costas, vai? Isso é bom fazer sem ar, então você inspira, solta o ar e aí contrai o abdômen, deixando bem duro, começa a sentir a tensão. Isso, como ela é? Consegue segurar bem firme? Ok. Agora solta completamente o abdômen. Perceba como estava antes e agora. Agora é o contrário, a gente vai contrair o abdômen para fora, certo? Então estufa a barriga, contrai os músculos lá da barriga, sinta como fica firme, enrijecido. Isso, segura, contrai. Agora solta. Isso. Perceba sempre a diferença entre os movimentos de tensionar e de relaxar, tá bem? Ok. Agora concentre lá na tua respiração de novo. Veja sua barriga movimentando com a sua respiração. Agora a gente vai lá para as costas. Então contraia todas as suas costas, segure firme, tensione, aperte. Sinta a sua coluna toda tensa. Isso. Agora solte. Isso, sinta as suas costas se dissolvendo. Esse é um movimento que você pode usar para se autorregular, para se perceber, para relaxar, certo?
Agora de novo, contrai toda a coluna, o ombro, tenta chegar lá perto da sua orelha, segura forte, tenso. Solta. Os movimentos dos ombros lá para trás agora. Abre o peito, segura, contrai, sinta como se os seus ombros fossem grudar lá atrás. Veja onde está a maior tensão do seu corpo, segura firme, solta. Isso, agora para frente, o mesmo movimento. Coloca teus ombros lá para frente, contrai, segura, aperta. Isso, agora solta. Eles vão ficar bem pesados. Isso. Sem fazer qualquer esforço. Como que você está percebendo tudo isso? Legal. Então agora a gente vai para nossa cabeça, tá bem? Coloca a cabeça lá para o lado direito, sinta toda a tensão aqui no pescoço, tudo produzindo essa tensão, esse esforço. Solta. Agora vai para o lado esquerdo, tensiona, tensiona. Solta. Ok. Isso. Agora para trás. Solta. Para frente. Solta. E aí? O ombro ficou, o pescoço, o ombro, a cabeça ficaram mais moles, mais descansados? Essa é a intenção, que a gente sempre vai explorando, vai tendo curiosidade de perceber o que acontece quando a gente faz os movimentos, certo? Para que eles tenham significado, para que eles acessem, né, a nossa memória. Então agora a gente vai descer lá para as pernas, certo? Então vai fazer a mesma coisa, começa a contrair a perna, a coxa, sente elas bem tensas, vai indo para a panturrilha, vai para o calcanhar, para os dedos do pé, vai descendo. Tá tudo tensionado, segura, segura firme, contrai. Isso. Agora relaxe, solte todos os músculos da sua perna. Compare a diferença dela com a perna que ainda não foi feita. Veja como é diferente com as pernas relaxadas, mais soltas. Agora faça de novo com a perna esquerda, segura lá, contrai ao máximo, sente o calcanhar contraído, os dedos dos pés, contrai tudo, segura. Solta, isso, mexe as pernas. Agora a gente vai abrir para fora os nossos pés, sentindo lá o interno da nossa coxa. Então segura firme, contrai. Isso, dá o teu máximo. Solte, relaxe, deixe os pés caídos. Isso. Agora vamos fazer com as duas pernas juntas, tá? Tensiona, contrai as duas pernas, panturrilha, coxa, dedos. Faz força, mantém contraído. Solta. Isso, legal. Agora vamos lá para os nossos glúteos. Vamos tensionar os nossos glúteos, os quadris. Vai. Firme, contrai, aperta. Solta. Legal. Consegue perceber também que vai relaxando? Agora a gente vai começar a fazer isso com o nosso rosto, com a nossa face, tá bem? Então vamos lá. Contrai a testa de vocês, como se você quisesse olhar para cima, lá da sua cabeça. Tenta não movimentar, tá bem? Deixa ela ficar enrugada mesmo, deixa ficar com essas caras de espanto, de brabo. Isso. Onde está a tensão? Você consegue perceber se ela vem lá do couro cabeludo ou se ela, da onde ela vem? Segura firme, solta. Ok. Agora consegue franzir ela lá com cara de bravo, tentando encostar uma sobrancelha na outra? Então vai, tensiona, mantém,
solta. Legal. Agora deixe ficar solto, relaxado. Isso, isso. Deixa os olhos aí caírem, relaxarem. Ok. Agora você vai contrair os lábios, a mandíbula, a língua, a boca, sentindo toda uma pressão. Firme, contrai, contrai. Solta. Isso. Deixa o queixo cair, deixa a boca ficar aí entreaberta. De novo, contrai a boca, lábio, mandíbula. Solta. Isso. Sinta essa região do seu corpo totalmente solto. Lembre que você pode usar isso no dia a dia para se autorregular, certo? Então agora, sentindo todo o corpo mais pesado, mais relaxado, mais solto, a gente vai fazer mais uma respiração bem profunda. Lembrando lá de, se não ainda não consegue fazer uma respiração diafragmática sem estar consciente, coloca a mão para ajudar. O ar entrando, movimentando a barriga para cima, o ar saindo. Isso. Se você percebe algum outro ponto de tensão, ainda você pode aí tentar liberar, soltar, relaxar, certo? Isso. E aí, como foi? Foi gostoso? Tá sentindo isso mais relaxado? Percebe que o teu estado de humor mudou? Você percebeu alguma emoção? Como que você está se sentindo agora? Preste atenção em todos esses movimentos que o nosso corpo e a nossa mente vão fazendo, porque afinal eles estão entrelaçados, lembra? Um tem capacidade de produzir um impacto no outro. Isso. Então agora vamos encerrar essa prática, começar a voltar a atenção para tudo que está acontecendo aqui, voltando para os nossos sons externos do nosso ambiente, o nosso contato do corpo com a temperatura. Isso. Enquanto você vai despertando, vai abrindo os olhos, se você escolheu fechar. Ok? Bem, então vamos lá. Essas práticas, vocês podem perceber que elas são um pouco repetitivas, né? Mas é isso mesmo, né? Elas são práticas simples, assim como a meditação. É uma prática simples, você pode fazer no lugar em que você estiver, só que ela só vai ganhar poder de mudança com a nossa repetição, né? Então eu brinco que o remédio não precisa ser gostoso para você tomar, né? Mas você precisa tomar para fazer efeito. Então as nossas práticas, elas podem ser repetitivas, muitas vezes no início pode ser não tão prazeroso assim, mas a longo prazo elas vão tendo o poder de fazer alguma movimentação em você, certo? E aí acabam ficando mais prazerosas, mais leves, ok? E aí é porque a gente repete, faz de novo, que a gente acaba ativando aquele outro circuito. A gente acaba ativando um outro modo de agir. E é por meio delas, então, que a gente vai tendo consciência desses nossos padrões. E aí, paradoxalmente, a repetição meditativa é que vai evitar que a gente repita aquele erro do passado, aquilo que nos boicota, aquilo que nos deixa fazer as coisas apenas na reação, no modo instintivo, autodestrutivo, tá bem? Então, com essa repetição é que a gente tem a capacidade de sintonizar as diferenças mais sutis aí do nosso corpo, do nosso pensamento, ok? Então, lembrem, quem ainda não conseguiu criar um espaço, um tempo para parar, para se conectar, para fazer a sua meditação, a sua respiração, aproveita essa nossa última semana até o último encontro, tá bem? Então, a nossa prática semanal vai ser fazer essa meditação dos sons e dos pensamentos. E como liberador de hábitos, quando a gente perceber alguma parte do nosso corpo mais tensa, mais dura, mais
complicadinha e até doendo, a gente vai fazer a prática desse relaxamento progressivo. Se você tiver, né, tempo, você faz no corpo inteiro, ou se não, você faz naquele grupo muscular que você precisa prestar um pouquinho mais de atenção, que você percebe que está chamando aí a tua atenção, tá bem? Bom, pessoal, por hoje é isso. Bom, o nosso encontro da semana que vem eu gostaria de fazer ao vivo, então eu vou colocar lá umas opções de horários para ver um horário em que a maior parte de vocês possa participar. Para a gente fechar aí o nosso encontro, fazer uma avaliação, ver o que a gente pode melhorar, o que vocês tiveram de dificuldade, o que foi legal também, tá joia? Tá sendo um prazer participar com vocês desse programa. Beijão e até a próxima semana.